Pare um pouco e pense por que tantas vezes buscamos algo além do que temos, sempre esperando por um sentido maior, por uma verdade absoluta que nos traga respostas. E se eu te dissesse que essa busca por um outro mundo, por algo eterno e imutável, é exatamente o que nos impede de viver plenamente? Você vai descobrir como Nietzsche desmonta essa ilusão e revela que, ao negar o presente em nome de um futuro transcendente, estamos, na verdade, sendo verdadeiros niilistas. Se você sair por aí perguntando o que é niilismo, é provável que as respostas variem, mas muitas vezes a ideia central seja associada à ausência de valores, à falta de sentido ou à negação de qualquer princípio universal que organize e guie a vida humana. Niilismo, no senso comum, remete à perda de referências absolutas, à quebra de paradigmas sólidos e universais que, por muito tempo, sustentaram as bases da moral e do conhecimento. Entretanto, para Friedrich Nietzsche, o niilismo não pode ser compreendido apenas como a simples negação dos valores estabelecidos. Ao contrário, ele o vê como processo de rebaixamento do mundo da vida em nome de ideais transcendentes, imaginados e inalcançáveis. Ou seja, o niilismo, segundo Nietzsche, está intimamente ligado à tendência humana de negar o presente, a realidade tangível e vivida, em nome de um outro mundo idealizado, que muitas vezes acaba por enfraquecer o vigor da vida aqui e agora. A crítica nietzschiana ao niilismo começa com a ideia de que, ao longo da história, a humanidade criou e passou a acreditar em valores e realidades que transcendem a própria vida, valores que prometem algo além deste mundo, como a ideia de um paraíso eterno, uma ordem divina imutável ou uma moral absoluta. Esses valores superiores são, em essência, negações da vida terrena, uma tentativa de substituir o caos, o desejo e a imprevisibilidade do mundo que vivemos por algo fixo e perfeito. A própria vida é vista como insuficiente, como algo que precisa ser superado ou purificado, levando ao que Nietzsche chamaria de negação do mundo da vida. Essa negação, no entanto, não é apenas uma rejeição simples. Ela se estrutura como uma grande narrativa histórica que coloca o mundo tangível, o mundo dos sentidos e das forças vitais, aquilo que sentimos, desejamos e experimentamos diretamente, como algo inferior. Em seu lugar, construímos um outro mundo, que estaria além da nossa compreensão imediata e seria considerado superior. O mundo das ideias em Platão, o mundo de Deus nas tradições religiosas, ou mesmo as utopias idealizadas pelas sociedades modernas. Nietzsche afirma que, por diversas razões, o ser humano tem uma tendência histórica a rebaixar o mundo da vida, o mundo que sentimos, experimentamos e no qual estamos imersos. Esse rebaixamento ocorre quando, em vez de aceitarmos e vivermos plenamente no mundo das forças vitais, passamos a projetar nossas esperanças e valores em um outro mundo idealizado. Esse outro mundo seria visto como superior ao que vivemos, representando uma realidade eterna, imutável e perfeita, em oposição ao caos e à imprevisibilidade do mundo presente. Esse processo de rebaixamento remete a uma divisão clássica que encontramos, por exemplo, na filosofia de Platão. Ele postulava a existência de dois mundos, o mundo das coisas sensíveis, que chamava de mundo das aparências, e o mundo das ideias, onde residem as formas perfeitas e eternas. Para Platão, o mundo em que vivemos, o mundo das sensações, dos desejos e das percepções, seria apenas uma sombra imperfeita do verdadeiro mundo, o das ideias imutáveis. Nietzsche, por outro lado, critica essa visão profundamente. Para ele, o único mundo que existe de fato é o mundo das aparências, o mundo da vida, ou o que ele chama de a Terra. Este é o único lugar onde realmente vivemos, onde ocorrem as interações vitais, os encontros, os desejos e as criações. Tudo que Platão e outros filósofos consideram um mundo superior, um cosmos ordenado, uma realidade transcendente, para Nietzsche, não passa de uma ilusão criada pela mente humana. Essa ilusão, em vez de nos elevar, acaba por negar a vitalidade da vida e nos afasta da verdadeira existência. Esse rebaixamento do mundo da vida não se limita à filosofia grega. Ao longo da história, a humanidade produziu várias formas de transcendência que rebaixam a vida em nome de algo maior. A própria ideia de viver em um céu perfeito e eterno, livre das imperfeições da existência terrena, é um exemplo claro de um ideal que está acima e além da vida cotidiana. Essas concepções sugerem que o mundo em que vivemos é incompleto, imperfeito, e que devemos aspirar a algo além, algo que transcende o que é palpável e vivível. Nietzsche argumenta que, ao longo dos séculos, essas construções ideais formaram uma espécie de tradição de pensamento religioso, em que o ser humano sistematicamente rebaixa o que é terreno, desejos, impulsos, forças criativas, em favor de uma realidade imaginada,
que é sempre superior, eterna e inatingível. Em outras palavras, negamos a riqueza e a plenitude da vida aqui e agora, em nome de uma fantasia de perfeição que, na prática, só serve para nos alienar de nós mesmos. Ao discutir o mundo da vida, Nietzsche faz uma distinção crucial entre dois tipos de forças que moldam a existência humana: as forças ativas e as forças reativas. Essa divisão é essencial para compreender sua crítica moral tradicional e ao niilismo. Mas o que são essas forças? As forças ativas são aquelas que possuem poder criador, aquelas que agem a partir de si mesmas, gerando movimento, transformação e inovação. Elas são a expressão pura da vida em toda sua vitalidade. Para Nietzsche, as forças ativas são aquelas que surgem do impulso natural da vida, a vontade de poder, a criatividade, o desejo de superação e o impulso de se afirmar. Elas são energias espontâneas e originais, que não precisam de validação externa ou de comparação com algo superior. Sua força vem de dentro. Essas forças são movidas por um impulso de criação e crescimento, não pelo medo ou pela necessidade de se opor a algo. Quando você age de acordo com sua própria natureza, quando cria algo novo, ou quando toma decisões baseadas em seu próprio poder de vida, você está canalizando forças ativas. As forças reativas, por outro lado, não criam por si mesmas. Elas surgem apenas como uma resposta às forças ativas, buscando limitá-las, contê-las ou negá-las. Elas são movidas pela resistência, pela oposição, pelo desejo de barrar o que é forte e criativo. Em vez de expressarem um impulso vital próprio, as forças reativas apenas reagem contra aquilo que lhes parece uma ameaça. Na prática, as forças reativas podem ser vistas quando grupos ou indivíduos se organizam para tentar limitar aqueles que se destacam. Nietzsche observa que, muitas vezes, quando alguém ou algo demonstra força ou poder, surge uma moralidade reativa que tenta conter esse impulso, em vez de reconhecer ou celebrar sua força criadora. Essa moralidade se manifesta, por exemplo, em formas de ressentimento, onde os fracos se unem para barrar os fortes, não por mérito próprio, mas por incapacidade de competir em pé de igualdade. Para ilustrar essa distinção, imagine um artista inovador que cria um novo estilo de música. No início, sua originalidade e talento destacam, e ele ganha reconhecimento por romper com os padrões estabelecidos, moldando a cena musical com sua própria criatividade. Ele representa as forças ativas, pois seu impulso criativo e sua habilidade para inovar definem seu sucesso. Com o passar do tempo, aqueles que não conseguem atingir o mesmo nível de impacto começam a criticar seu trabalho. Em vez de criar algo novo ou contribuir de forma original, surgem tentativas de desacreditá-lo, afirmando que seu estilo deve ser regulamentado ou que ele não segue as regras tradicionais da música. Essas críticas, que não oferecem nada de inovador, são uma expressão das forças reativas. Elas não criam, apenas tentam limitar e conter aquilo que desafia o estabelecido. Na sociedade contemporânea, podemos ver forças ativas e reativas em ação, por exemplo, no campo da inovação tecnológica. Quando empresas ou indivíduos criam novas ideias revolucionárias, como as startups que mudam a maneira como vivemos, trabalhamos ou nos comunicamos, eles estão manifestando forças ativas. São criações espontâneas, frutos da inovação e do desejo de transformar o mundo. Por outro lado, grandes corporações estabelecidas podem reagir de forma reativa, tentando limitar o impacto dessas inovações por meio de regulamentações, monopólios ou outras estratégias que busquem preservar o status quo. Nesse caso, essas empresas reativas não estão criando nada de novo, estão apenas resistindo às forças ativas que ameaçam sua posição dominante. Nietzsche, em sua obra Genealogia da Moral, procura entender a origem dos valores e princípios morais que moldam nossas ações e pensamentos. Ele questiona como os conceitos de bem e mal, certo e errado surgiram e se consolidaram ao longo da história. Para Nietzsche, a moral que conhecemos hoje não é neutra ou objetiva. Ela é o resultado de uma luta entre as forças ativas e reativas, sendo que, historicamente, as forças reativas acabaram por triunfar. Nietzsche acredita que, em seu início, a moral foi criada pelos fortes, aqueles que possuíam força criativa, domínio, poder e que moldavam a sociedade de acordo com suas próprias vontades e desejos. Esses indivíduos, representando as forças ativas, não precisavam justificar suas ações ou pedir validação externa. O que era bom para eles era simplesmente o que emanava de sua própria força e vitalidade. Eles eram criadores de valores, pessoas que viviam em harmonia com seus impulsos naturais e não necessitavam da aprovação de um código moral superior. Entretanto, ao longo do tempo, os fracos, aqueles que não possuíam a mesma força de criação e iniciativa,
começaram a se rebelar contra os fortes. Incapazes de se afirmar por si mesmos, os fracos passaram a desenvolver sistemas de moralidade que buscavam limitar o poder e a influência dos fortes. Eles criaram valores que exaltavam a fraqueza, a humildade, a submissão e condenavam o poder, a ambição e a excelência. Para Nietzsche, essa inversão de valores deu origem ao que ele chama de moral do escravo. A moral do escravo é essencialmente uma moral reativa, criada por aqueles que não conseguem viver de acordo com as forças ativas. Eles ressentem os fortes e, em vez de admirar sua força, criam sistemas de valores que os demonizam e glorificam a fraqueza como uma virtude. Esse ressentimento é a base da genealogia da moral. A genealogia da moral fica clara quando observamos como certos princípios morais funcionam. Em muitos casos, as normas morais que exaltam a modéstia, a humildade e o sacrifício foram criadas para proteger os fracos dos fortes. Em vez de promover a excelência e a superação, essas normas buscam conter o ímpeto dos que se destacam. Nietzsche chega a dizer que, em uma sociedade dominada pela moral dos fracos, é preciso proteger os fortes dos fracos. Isso porque, quando os fracos ganham, eles não apenas limitam os fortes, mas podem acabar destruindo a possibilidade de que o excepcional e o criativo floresçam. Quando o desejo de nivelar por baixo se torna regra, o talento, o gênio e o extraordinário correm o risco de serem sufocados. Na sociedade contemporânea, podemos observar essa dinâmica em diferentes contextos. Um exemplo claro disso está na maneira como algumas instituições culturais ou políticas podem reagir contra indivíduos ou ideias que desafiam o status quo. Inovações disruptivas e novas formas de pensar frequentemente são criticadas ou combatidas por aqueles que se sentem ameaçados por sua força e impacto. Podemos pensar na figura de um artista inovador, um empreendedor visionário ou um líder político disruptivo. Ao invés de serem celebrados por sua capacidade de criar algo novo, essas figuras muitas vezes enfrentam oposição intensa de grupos que se unem para preservarem uma ordem estabelecida. Esses grupos podem se organizar em nome de princípios morais ou de valores considerados tradicionais. Mas, para Nietzsche, essa resistência muitas vezes é movida pelo ressentimento, pela incapacidade de competir em termos de força criativa e vitalidade. Nietzsche também fala sobre o que chama de crepúsculo dos ídolos, uma ideia central em sua crítica moral e aos valores transcendentes. O que ele quer dizer com ídolos? Os ídolos, para Nietzsche, são todas aquelas ideias, valores e crenças que a humanidade criou ao longo da história para dar sentido à vida, valores que transcendem a realidade terrena e prometem um mundo superior. Esses ídolos podem ser a fé na moralidade absoluta, as utopias políticas ou qualquer outro conceito que prometa uma verdade imutável e universal. Esses ídolos criaram o que Nietzsche chamou de uma estrutura religiosa do pensamento, onde a vida terrena, com todas as suas imperfeições, é constantemente rebaixada em favor de uma perfeição imaginada. É como se a humanidade estivesse sempre esperando por algo maior, mais puro, e ao fazer isso, rejeitasse a vida real. Entretanto, Nietzsche observa que estamos vivendo um período em que esses ídolos estão começando a ruir. O crepúsculo marca justamente esse momento de declínio, quando esses valores e crenças antes inabaláveis começam a ser questionados e perder seu poder. Nietzsche resume esse processo na famosa frase: "Deus está morto". Essa afirmação não deve ser entendida de forma literal, como se estivesse apenas anunciando o desaparecimento da fé em Deus. Para Nietzsche, Deus está morto significa que todos os valores transcendentais que outrora serviram de âncora para a humanidade estão agora perdendo seu significado. Não Deus em si, mas todas as grandes crenças e estruturas de poder, seja o ideal platônico de um mundo de ideias, a moralidade cristã ou até mesmo utopias modernas, estão desmoronando. O homem moderno, segundo Nietzsche, está vendo esses ídolos caírem porque eles não conseguem mais sustentar o peso de suas próprias contradições. Eles foram construídos em cima de ideais inalcançáveis, e agora, no mundo contemporâneo, estamos finalmente percebendo que esses valores não podem mais orientar nossa existência. Ao ver o colapso dessas transcendências, estamos nos voltando para o que Nietzsche chama de imanência da vida, ou seja, o que é real, palpável, imediato. É o retorno à vida tal como ela é, com todas as suas incertezas e forças caóticas, mas também com sua potência criativa e vitalidade. Na sociedade contemporânea, essa queda dos ídolos é visível em vários aspectos. Um exemplo disso pode ser encontrado na maneira como as pessoas estão cada vez mais questionando grandes instituições que antes eram vistas como inquestionáveis, como religiões tradicionais, governos ou sistemas econômicos. As pessoas estão, de certo modo,
desacreditando das antigas certezas e buscando novas formas de lidar com o mundo. Veja, por exemplo, o enfraquecimento do poder da religião sobre a vida pública em muitos lugares, ou a crescente desconfiança em relação às grandes corporações e instituições políticas que outrora dominavam o cenário. O homem contemporâneo não se sente mais satisfeito com as velhas respostas e está cada vez mais voltado para soluções que façam sentido no presente, que tragam resultados concretos e tangíveis. Isso não significa, no entanto, que vivemos em uma era de vazio. Ao contrário, Nietzsche acredita que, quando esses ídolos caem, abre-se um novo espaço para que a vida se afirme em sua plenitude. O colapso das transcendências é, portanto, o começo de uma nova era, onde o ser humano pode se reconectar com o que é imediato e verdadeiro, sem a necessidade de buscar sentido em ilusões criadas pela mente. Após o colapso dos ídolos, o que resta é a Terra, a vida tal como ela é, sem a promessa de um outro mundo ou de uma verdade eterna. O ser humano, liberado dessas construções transcendentes, é chamado a se voltar para a existência concreta, para o presente e para as forças que movem a vida no aqui e agora. Não há mais a necessidade de buscar fora de si um sentido superior, mas sim de abraçar a vida como uma fonte constante de criação, desafio e superação. É o retorno àquilo que Nietzsche tanto valoriza, as forças vitais, o desejo de viver e criar sem a necessidade de justificativas transcendentais. Esse é o verdadeiro desafio do homem contemporâneo, não se perder em sonhos de perfeição, mas encontrar no caos e na imperfeição da vida uma fonte de poder e afirmação. A queda dos ídolos marca um momento crucial no pensamento de Nietzsche. O ser humano se vê diante de uma nova realidade. Sem as antigas transcendências para guiá-lo, ele se encontra desprovido de verdades absolutas e de um sentido pré-estabelecido para sua existência. Contudo, para Nietzsche, isso não é motivo de desespero. Ao contrário, é uma oportunidade de libertação. Com o colapso dessas ilusões transcendentes, o homem contemporâneo tem a chance de voltar-se para a vida imanente, para o que é concreto, imediato e vital. Este retorno à vida, ao mundo da Terra, não significa viver em desespero ou resignação, mas sim encontrar nas forças caóticas da existência o potencial para criar, afirmar e viver com plenitude. Nietzsche desafia a moral tradicional e as crenças em mundos superiores porque, para ele, elas nos afastam da verdadeira força da vida. Ao rejeitar essas ilusões, podemos finalmente nos reconectar com o presente, com as forças ativas que existem dentro de nós, aquelas que nos movem a criar, a agir por impulso vital, e não por restrições morais ou sociais impostas externamente. O verdadeiro niilismo, segundo Nietzsche, não é apenas a negação de valores, mas sim a negação da vida em nome de algo que não existe, um mundo transcendental que não faz parte da realidade. Superar o niilismo significa, então, abandonar essa busca por algo que transcenda a vida e, em vez disso, aceitar e celebrar a vida tal como ela é, cheia de imperfeições, caos e incertezas, mas também cheia de potência criativa, de vontade de poder e de oportunidades para se reinventar. Assim, o desafio que Nietzsche propõe para o homem contemporâneo é este: deixar de lado as ilusões de transcendência e reafirmar a vida. Aceitar a ausência de um sentido predefinido não é cair no vazio, mas sim descobrir a liberdade de criar seu próprio caminho. O vazio que surge com o colapso dos ídolos é, na verdade, o espaço necessário para que a vida floresça com mais força e autenticidade. O que resta ao homem moderno é aprender a viver sem amarras, sem esperar por um mundo ideal que nunca virá. O presente, com toda a sua complexidade e imperfeição, é o único campo onde a vida pode se realizar. E é nele que devemos encontrar a coragem de criar nossos próprios valores, de abraçar as forças ativas que nos impulsionam e de construir uma existência que seja nossa, verdadeiramente conectada com a Terra e com o que nos faz vivos.